Boa noite, vamos lá, dar continuidade com a nossa aulinha sobre antijuridicidade. Vamos lá, pessoal. Sei que vocês não aguentam mais eu falar sobre isso, mas é intencional, é porque isso aqui precisa estar realmente muito pregado e precisa ser natural para vocês fazer esse raciocínio. A gente já viu que na análise do conceito de crime sob seu aspecto analítico, nós precisamos estudar os substratos do crime. E aí nós estudamos até agora, tem um mês que a gente está estudando, fato típico. Nós aprendemos cada um desses elementos aqui. Agora nós vamos para a antijuridicidade. Porque mesmo para a teoria bipartite, que diz que crime é fato típico e antijurídico, o crime, para ser crime, precisará ser antijurídico. Para a teoria tripartite, então, precisa ser fato típico, antijurídico e culpável. Turma, o que é ser antijurídico? Ou ilícito? Fato típico e ilícito, mesma coisa, tá, pessoal? Ilicitude, é a mesma coisa. Antijuridicidade nada mais é do que a contrariedade do ato à norma. Se o ato comete se o sujeito comete um fato típico, ou seja, uma conduta dolosa ou culposa, que causa um resultado, havendo nexo de causalidade e havendo tipicidade, ele comete um fato típico. Se o sujeito comete um fato típico, a presunção, se o sujeito, presta atenção no que eu estou falando aqui, pessoal, a presunção para a teoria adotada pelo Código Penal, porque existem algumas teorias, não vai ser objeto aqui, mas existem algumas teorias que explicam a correlação entre fato típico e antijuridicidade. Para a doutrina adotada pelo Código Penal, se houver fato típico, há uma presunção de que esse fato é antijurídico. Presunção relativa. O que é presunção relativa? É aquela presunção que admite prova em contrário. Tá? Então, se eu cometo um fato típico, o raciocínio é esse. Se eu cometo um fato típico, eu cometo crime, salvo se houver uma das causas excludentes de antijuridicidade. Que nós vamos estudar aqui quais são as causas excludentes de antijuridicidade. Se tiver uma cláusula excludente de antijuridicidade, chamada também de discriminantes ou excludente de ilicitude, aquela conduta não vai ser contrária ao direito. Se não é contrária ao direito, não é crime. Tá? Lembra que eu dei o exemplo agorinha do oficial de justiça? O oficial de justiça, esquece a posição agora de Zaffaroni, tá? O oficial de justiça, ele comete um fato típico previsto no artigo 155 como crime. Só que ele age acobertado por uma cláusula uma causa excludente de antijuridicidade, que é o exercício do dever legal. Se ele não tivesse protegido por uma cláusula, ele estaria cometendo crime. Ou pelo menos, para a teoria tripartite, ele estaria cometendo um fato típico antijurídico. Vai depender da culpabilidade, né? Vamos lá, turma. Então, a antijuridicidade é a oposição entre a conduta e a norma jurídica. Existente o fato típico, nós já conversamos sobre isso. Há uma presunção relativa de que o fato também é antijurídico. Relativa, como eu disse. Você pode ir lá e demonstrar que ele não estava, que ele estava acobertado por excludente, mas há uma presunção relativa.
Quais são as causas que excluem a ilicitude? Quais são as discriminantes? Estão lá no artigo 23. São 4. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Lembrando que para a teoria da tipicidade conglobante Zaffaroni, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito não estariam aqui. Estariam lá ainda na análise sobre a tipicidade. Mas não foi essa teoria que o Código Penal adotou, tá, pessoal? O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. O sujeito não pode se exceder na sua legítima defesa. Ele não pode se exceder no seu estado de necessidade. O sujeito não pode, por exemplo, sobre o argumento de estar com fome e furtar um pão, ele furtar o pão dele, mais R$ 600 que estava na carteira, mais um monte de leite, os objetos dos clientes que estão na padaria, tá entendendo? Ele não pode se exceder, mesmo culposamente, porque aí ele responderá pelo crime. Então nós vamos estudar cada um desses, tá, pessoal? Primeiro, o estado de necessidade. Estado de necessidade está previsto lá no artigo 24 do Código Penal, que ele diz que estará em estado de necessidade quem pratica o fato. Que fato, pessoal? O fato típico. Tá? Porque se não for um fato típico, eu nem estarei discutindo aqui se é estado de necessidade. Ele pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio. Olha só, para salvar direito próprio ou alheio de perigo atual, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Turma, quando eu levar um probleminha para vocês, ou quando alguém perguntar para vocês, o fulano aí agiu em estado de necessidade, vocês vão trazer esse caso aqui para o artigo 24 e vão tentar identificar todos os elementos aqui do artigo 24 no caso concreto. Se não estiverem presentes esses elementos, não há crime, tá certo? Não pode alegar o estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. E embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Enfim, esse artigo 2 aqui tem menor importância, esses parágrafos. A partir do que nós vimos aqui no artigo 24, vamos ver quais são os requisitos do... Eu vou até acrescentar um aqui que eu tirei, mas eu não vou tirar não, porque a doutrina costuma colocar. Eu ia só explicar, mas é ciência da exclusão. Vamos lá. Primeiro, ó, quais são os requisitos? A gente já viu lá. Atualidade do perigo. Turma, note, o perigo não precisa ser necessariamente humano, tá? Você pode estar agindo contra uma força da natureza. Vamos supor, olha só, vamos supor que eu, sei lá, eu tô lá em Brumadinho no dia que aconteceu aquele desastre da barragem, né, que estourou. E aí eu percebo
que eu tô lá na cidade e eu percebo a lama vindo invadindo a cidade. E aí eu tô na rua. Eu não tenho para onde correr. Eu corro, não tem nenhum estabelecimento aberto que eu possa me proteger, mas eu vejo que tem um sobrado. Aqui, um sobrado, um predinho. Mas essa porta tá trancada. E eu tô com outras pessoas. Eu tô com outras pessoas aqui. Criança, enfim. Para eu poder me salvar, pessoal, eu vou ter que quebrar aquela porta daquele predinho e causar um dano ao dono do prédio. Percebam, olha só. Porque a minha ideia é a lama tá vindo, eu vou entrar, vou subir nesse prédio e vou me salvar. E realmente eu quebro o prédio e consigo subir lá para a torre do prédio e me salvar com outras pessoas. Olha só, eu pratiquei um fato típico, que é o dano. Ó, eu pratiquei uma conduta dolosa, teve o resultado que foi o dano na porta, o nexo de causalidade, não há dúvida. E teve a tipicidade, a mão na luva. Tá lá no artigo 63 do Código Penal, que causar dano a outra. Então, fato típico tem. Considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Perigo atual? A lama tá vindo. Que não provocou por sua vontade, eu provoquei por minha vontade a lama. Nem podia de outro modo evitar. Vai ter outro modo de eu fazer isso? Se tivesse, eu já tinha feito, né, pessoal? Se eu pudesse entrar num carro e ir embora, eu já teria feito. Direito próprio ou alheio. Eu estou salvando a minha vida e vou salvar a vida de outras pessoas, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. Olha, pessoal, não era razoável exigir que eu escolhesse entre a porta e a minha vida, eu escolhesse a porta. Entre a porta e a vida das pessoas, eu escolhesse a porta. Tá? Então eu tenho que atender esses requisitos. Atualidade do perigo. O perigo tem que estar acontecendo ou tá, né? Tem que ser agora, é um perigo atual. Não necessariamente humano, como eu já disse, pode ser um animal, pode ser, eu posso estar me protegendo de um ataque de cachorro, de um cachorro violento. Eu posso estar salvando uma criança de um ataque de um cachorro, tá? O agente não pode ter provocado voluntariamente o perigo. Eu não posso ser a causa do perigo, tá? Por exemplo, eu não posso soltar o meu cachorro bravo em cima de uma criança e depois danificar a porta dizendo que estou salvando a criança. Aí eu não vou estar em estado de necessidade, ok? Eu vou estar salvando a criança, eu não vou responder pelo crime contra a criança, mas eu vou responder pelo dano. Porque aí eu não agi em estado de necessidade, porque eu causei o dano. Eu causei a situação. Então o agente não pode ter provocado voluntariamente o perigo, tá? A doutrina entende que se for por culpa, ele também estará cobertado pelo estado de necessidade. O objetivo de salvar direito próprio, que é o que a doutrina chama de estado de necessidade próprio, ou direito alheio, que é o estado de necessidade de terceiro. Inevitabilidade do comportamento lesivo. Turma, é aquilo que eu falei lá agora. Se eu tiver outro meio, eu não posso fazer isso. Tá? Ah, tá vindo aí, anunciaram que a lama tá vindo, dá tempo de eu pegar meu carro e sair dali, dá tempo. Mas não, eu por capricho eu vou lá e quebro, porque eu quero passar, eu quero me salvar dessa situação. É aqui nesse predinho, tem uma piscina lá dentro, enfim, eu não sou besta. Aí você não vai estar em estado de necessidade, porque você não era inevitável aquele comportamento lesivo, tá? Inexigibilidade do sacrifício do interesse protegido. Turma, o estado de necessidade nada mais é do que você sacrificar um direito
por conta de outro mais nobre. Quando você pratica um furto em estado de necessidade, você está sacrificando um direito, que é o direito de propriedade. Mas em nome de um outro direito, que é o direito da dignidade da pessoa humana, o direito de se alimentar, direito à vida, até porque o cara pode morrer de fome, a família dele pode morrer de fome. Então nessa situação você entende, você acha razoável sacrificar o bem material em nome de uma alimentação, em nome de você dar um alimento para uma criança, em nome de você alimentar a si e a sua família, tá? Agora vamos supor que fosse o contrário. Vamos supor que fosse o contrário. Eu tô no meu carro, tá? E eu percebo que a lama vem vindo. E o único caminho, olha só, eu percebo que a lama vem vindo. É porque eu não posso dar um exemplo que haja dúvida dessa situação de inevitável. Mas ok, vamos supor, olha só. Vem um carro desgovernado contra a minha parede. Só que antes, eu moro numa esquina, vamos supor, lá em Goiânia, a gente morava numa esquina, por umas 3 vezes um ônibus passava, por umas 3 vezes ele acertava uma árvore que tinha lá em casa. Se não fosse a árvore, ia no muro. Mas vamos supor que eu tivesse ali uma estátua, tá? Uma estátua, uma fonte que fosse cara. E quando eu visse o carro vindo para cima da minha fonte, eu pegasse uma criança e jogasse contra o carro para ele pegar a criança e não a fonte. Eu posso falar que eu estava em estado de necessidade porque eu estava protegendo o meu bem e matei uma criança para proteger o meu bem? Eu posso dizer isso? Não, porque aí não será razoável o sacrifício. Não será, tem que ser inexigível o sacrifício do interesse protegido. Eu tenho que entender e que justificar que eu estou sacrificando um bem em nome de outro mais nobre. Eu não posso ser o contrário. Aí eu vou matar uma criança para proteger um bem material. Não pode. Tá? Tem que inexistir o dever legal de enfrentar o perigo. Ora, se eu for um bombeiro, por exemplo, tiver como dever legal, eu estou trabalhando, proteger aquelas pessoas, orientar aquelas pessoas, eu não posso simplesmente, não estou falando para se matar não, tá, pessoal? Estou falando, porque aí se realmente a escolha dele for entrar no prédio ou morrer, aí vai entrar naquela questão da inevitabilidade do comportamento lesivo. Mas se ele tiver condições de proteger aquela pessoa e tiver dever legal de enfrentar o perigo, vamos supor, é porque na avalanche aí não é impossível, né? Como é que o cara vai, mesmo tendo dever legal, como é que ele vai segurar aquela lama? A lama lá de Brumadinho, não tem jeito. Mas vamos supor que é um incêndio, tá? Ele é um incêndio. E ele é bombeiro. Ele tem o dever legal, ele está a trabalho, claro. Ele tem o dever legal de tentar socorrer e resolver aquela situação. Só em último caso é que ele vai sacrificar o interesse. E ele tem que ter ciência de estar agindo sob a proteção da excludente. Imagine que a lama está vindo, esse exemplo que eu disse, né, da lama, e um ladrão está entrando de madrugada na casa, bem na hora. Mas ele não tem sequer consciência de que essa lama está chegando. Aí ele quebra a casa, a porta da casa, para entrar para roubar, para furtar.
E quando ele tá lá, vem aquela meio mundo de lama e ele fala assim, não, era lama, eu precisava entrar aqui, mas ele nem sabia da lama. Então ele não vai estar agindo sobre ele não vai estar agindo acobertado pela excludente, porque ele sequer tinha consciência daquilo, como é que ele podia estar agindo acobertado pela excludente de licitude? Então, turma, para se caracterizar o estado de necessidade, tem que estar presentes todos esses requisitos, tá certo? Legítima defesa. A legítima defesa é outra causa de excludente de licitude. Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outra. Turma, aí também tem uma novidadezinha, né, já do pós-Bolsonaro, né, que ele mandou esse projeto de lei, que observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança que repele a agressão ou o risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então é para acabar com a celeuma, com a discussão que havia se o sujeito que atirava no sequestrador, enquanto ele está com o refém sobre, aos seus cuidados, se aquele policial está agindo em legítima defesa. Como havia certas discussões, colocar esse dispositivo aqui para não ter dúvida, tá? Mas vamos lá. Quais são os requisitos da legítima defesa, pessoal? Primeiro, precisa ser uma agressão injusta. E aqui nós vamos ter a primeira diferença em relação ao estado de necessidade. Quando eu falo em legítima defesa, pessoal, legítima defesa eu tô considerando que a agressão é injusta. Para eu falar em legítima defesa, eu preciso de um ato humano que seja injusto. Ou seja, o sujeito vem com a faca para me matar e eu vou... É injusto, o cara quer me matar, eu vou e me defendo. Tá? Perdi aqui. Pronto. Agressão injusta. No caso lá da tragédia de Brumadinho, que eu acabei de falar, da lama vindo, aquilo não é uma agressão injusta. Aquilo não é justa nem injusta, porque é um ato da natureza. Um ataque de um cachorro não é um ataque injusto, porque o cachorro ele não tem esse juízo de valor. Tá? Então, pessoal, quando eu falo em legítima defesa, primeiro eu estou falando já de uma agressão injusta. Um policial que vem até a minha casa prender, eu não posso receber ele na porrada, porque a agressão dele não é injusta, porque ele está vindo para cumprir um mandado de prisão. Um oficial de justiça que vem até a minha casa para levar meu carro, eu não posso revidar, porque aquilo não é uma agressão injusta. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é isso: a agressão precisa ser injusta. Atualidade ou iminência da agressão. Olha aqui, pessoal, diferente lá do estado de necessidade, que o perigo tinha que ser atual, aqui ele pode ser atual ou iminente. Tá? Olha só, eu posso estar revidando um cara que está me agredindo agora com a faca, ou um cara veio para me bater, eu posso bater nele, ou iminente. Me ligam e falam assim, ó, o cara tá chegando aí na tua casa para te bater. E aí eu vou e me deparo com ele na porta da minha casa.
E eu falo, rapaz, não mexe com isso não. Quando eu vejo ele tá entrando na minha casa, eu preciso esperar ele me dar o primeiro soco na cara para eu agir em legítima defesa? O sujeito tá armado, eu preciso esperar ele me dar o primeiro golpe de faca para agir em legítima defesa? Não, por isso que aqui se diz que precisa ser atual ou iminente a agressão. Turma, pode ser futura. A agressão pode ser futura. Dei um exemplo para vocês. Cara, traficante está dizendo lá na cadeia que no dia que sair, ele vai me matar. E ele fica falando para todo mundo lá, No dia que ele sai, eu sou mais esperto, que eu sei que ele vai me matar, espero ele na saída da cadeia e mato ele primeiro. Isso é legítima defesa? Vocês falaram que não. Aliás, depois eu perguntei se existe alguma implicação jurídica, eu não vi a resposta. Mas aqui, pessoal, olha só, legítima defesa precisa ser atual ou iminente. Se for um ato futuro que vai acontecer, não é legítima defesa. Pode se caracterizar o que a gente chama de inexigibilidade de conduta diversa, que é lá da culpabilidade que a gente analisa. Ora, se eu sei que um traficante ele é conhecido por matar os inimigos e ele está me jurando, tem 1 ano que ele está preso, ele está me jurando lá, eu sei que ele vai vir para cima de mim, eu vou esperar ele vir para cima de mim? Não vai ser legítima defesa. Aí, aqui vai ser inexigibilidade da conduta diversa. Era exigível desse sujeito que esperasse o traficante vir atrás dele para ele revidar? Não. É natural, esperado mesmo que ele haja primeiro, né, pessoal? Isso é o que se chama de inexigibilidade de conduta diversa. Mas não é legítima defesa. Uso moderado dos meios necessários. Ora, pessoal. O cara vem, tá? Eu tenho que usar moderadamente os meios necessários para cessar a agressão. Sabe aquilo de eu estar aqui e sinto uma formiguinha, dá uma mordidinha aqui. Eu vou, pega a formiguinha, aí desgraçado. Desculpa aí a expressão, pessoal. E mata a formiguinha. Preciso disso? Isso aqui não é legítima defesa. Olha, legítima defesa é eu fazer assim, ó. E jogar a formiguinha lá pro outro lado. Se vem um sujeito falando que vai brigar comigo e eu tiver uma arma de fogo, o sujeito fala assim, ó, uma briga de trânsito, acontece muito, né? Briga de trânsito. Aí o sujeito desce do carro exaltado que bateram no carro dele, aí o outro pega a arma, ele tá armado, pipoca ele. Isso é legítima defesa? Tudo isso, pessoal, vai ser analisado no caso concreto, tá? Se o sujeito tiver desarmado, tudo indica que você não precisa meter pipoco nele. Você pode dar um tiro pro alto, você pode dar um tiro na perna, você pode dar um tiro e ele parar nesse primeiro tiro. Vai ser analisado no caso concreto. E pode ser que o cara seja simplesmente 2 metros de altura, faixa preta de, né, lutador do UFC e tá vindo pra cima de mim e eu armado. Ora, o que é o meio necessário aqui para eu moderar? Meter um tiro nele. Não tem outra coisa não. Agora, se é o contrário, o lutador de UFC tá armado e vem um sujeito menorzinho dizendo que vai encher a porrada dele. O cara é lutador de UFC, ele precisa meter um tiro no outro. Então, pessoal, isso aqui vocês vão analisar no caso concreto, tá? O sujeito vem armado com faca pra cima de você e fala que vai dar facada. Você imobiliza o cara, pega a faca, acabou, você não precisa fazer mais nada. Você não precisa pegar a faca e enfiar no bucho dele. Essas discussões, pessoal, é onde reside nessas discussões a luta de um júri, por exemplo. Uma discussão no júri. A defesa vai ficar dizendo, não, mas ele agiu, era meio necessário. O MP vai dizer, não, não era.
Pessoal, ninguém é obrigado a ser covarde, tá? Ninguém é obrigado ao cara tá dizendo que vai partir para cima de mim, vir para cima de mim, e eu sair correndo, ninguém é obrigado. Mas também ninguém pode assumir agir excessivamente. O cara vem, briga comigo, eu brigo com ele, imobilizo ele, amarro ele e fico lá dando porrada nele, pego uma faca, fico enfiando o bucho dele, torturando ele. Isso aqui já é excesso e responde pelo excesso que a gente viu lá atrás, tá? E pode ser, pessoal, eu posso agir em legítima defesa em defesa de direito próprio ou de terceiro. Pode ser no meu direito ou pode ser no terceiro. Ora, eu tô vendo um marido partindo pra cima e enchendo de porrada uma mulher na porta da casa dela. Ou então dentro da casa dela. Eu posso quebrar aquela porta, entrar e salvar a mulher e bater no cara. Se eu conseguir. Tá certo? Isso é a legítima defesa. Estrito cumprimento de um dever legal, pessoal, e exercício regular de um direito são espécies, são causas de excludentes de antijuridicidade também, que resumem, na verdade, expressam aquela ideia de onde há o direito, não há crime. Onde o direito permite, eu não posso dizer que ao mesmo tempo o direito permite e é crime. O sujeito que é porque aqui a gente não tem... Ó, pronto. Você sabe que manter uma pessoa em cárcere privado é crime. Sequestro. Mas o sujeito que é agente carcerário, agente penitenciário, nome o nome não interessa. Um agente penitenciário que cuida dos presos e mantém os presos encarcerados e não deixa eles fugirem, ele está cometendo um crime? Ele está cometendo um fato típico, mas que não é antijurídico, porque ele está agindo no estrito cumprimento do dever legal. Mesma coisa o oficial de justiça, eu dei o exemplo que vai lá e pega uma coisa na casa, pega uma televisão na casa a mando do juiz. Vem, pega uma criança na casa do pai dela para entregar para a mãe a mando do juiz. Isso não é sequestro. Tá? Porque ele está agindo no estrito cumprimento de um dever legal. O exercício regular de direito é a mesma coisa. O que é o exercício regular de direito? É um direito que eu tenho e que eu posso exercer. Ora, meu filho indisciplinado, eu vou lá, criança, né, 2 anos, eu vou lá e dou uma palmada nele. Não estou falando para torturar seu filho, não estou falando de quem dá uma tortura, quem pratica crime de maus tratos, que tem até um crime previsto no artigo 186 do Código Civil, tá, pessoal? Código Civil não, Código Penal, que é o corrigir imoderadamente seu filho. O sujeito vai lá e dá uma palminha no filho, para ele não botar a mão na tomada. Ora, ele praticou um crime de lesão corporal. Mas ele está no exercício regular de um direito que é dele de pai, de corrigir o filho. Desde que use esses meios moderadamente, como eu já disse, tá? Então ele praticou um fato típico, mas que não é antijurídico. Porque ele está acobertado por uma causa de exclusão de antijuridicidade. O sujeito é dono de uma terra e aí de repente os posseiros, no momento sem terra, invadem a propriedade dele. Ele pode, isso chama desfosso imediato, ele pode utilizar dos meios para expulsar aquelas pessoas daquela terra
no momento. Inclusive, se for preciso, ele está protegendo a propriedade dele, pessoal. Inclusive com o uso da força. Vai lá, contrata uns capangas, os capangas chegam lá, pega aquele acampamento e joga para fora de volta, desde que seja imediatamente. Ele não pode chegar lá depois que já está instalado, que o pessoal já está ocupado, aí só com uma mandado de reintegração de posse, concedido pelo juiz, tá? Isso é o exercício regular de direito. O sujeito vem e faz um penhor. Você sabe o que é penhor? Penhor é o cara deixar, por exemplo, um anel de diamante que ele tem, que vale 50 mil reais, e ele deixa e pega um empréstimo no banco e deixa esse anel como garantia. E ele não paga o empréstimo. O banco vai e não vai devolver o anel para ele. O anel, o banco está apoderando, subtraindo coisa alheia móvel para si. É fato típico, não é? Mas é crime? Não, porque ele está no exercício regular de direito, cumprindo uma disposição contratual. Tá certo? Então nós vimos, pessoal, as causas excludentes de antijuridicidade. As causas legais. Nós vamos ver outras situações, tá? Primeiro, ofendículos. Observação que eu queria fazer sobre ofendido. Ofendículos. Ofendículo, vou fazer até essa perguntinha para vocês ali no grupo. O que é o ofendículos? Ofendículos são esses mecanismos de proteção que a gente coloca para proteger nossa propriedade. Sabe o caco de vidro? Que você bota em cima do seu muro, prego. Já pensou, o sujeito quer entrar na sua casa de madrugada e quando ele está lá em cima ele escorrega e cai, um caco de vidro entra aqui e mata ele. E aí, você cometeu um crime de homicídio? Turma, é plenamente possível que você utilize desses instrumentos ofendidos, cerca elétrica, cão bravo. É perfeitamente perfeitamente possível que você utilize esses instrumentos. A doutrina diverge seria um exercício regular do direito ou uma legítima defesa, né? Aí tem gente até que fala assim, ó, enquanto tá lá paradinho e não está sendo utilizado, é exercício regular do direito. Mas no momento que ele age, que um ladrão entra e o cachorro ataca, por exemplo, seria uma legítima defesa. Mas enfim, há essa divergência. Chame do que você quiser, se é exercício regular de direito ou de legítima defesa, é preciso notar que você precisa agir proporcionalmente, tá? Aquela cerca elétrica tem que dar um choque tal que espante o ladrão dali. Não pode ser um choque que qualquer pessoa que encoste vá matar essa pessoa. Porque aí você já não vai estar utilizando dos meios, uso moderado dos meios necessários. Já não vai ser. Tá bom? Tem que ser moderado. Tá? Você não pode deixar, por exemplo, uma bazuca mirada. Estou dando um exemplo bem. Uma bazuca mirada para o portão, que qualquer pessoa que se aproxime do seu portão já é bazucado, tá? Porque aí você vai responder pelo excesso, seja ele doloso ou seja ele culposo, tá certo? E o consentimento do ofendido é outro ponto interessante e que a gente precisa comentar. O que é o consentimento do ofendido, pessoal? Professor, olha só. Eu dou um murro no cara no meio da rua porque a gente tinha apostado que quem era mais macho, homem não tem isso, né? Quem é mais macho, eu dava um murro nele e ele dava um murro em mim. Quando eu dei o primeiro murro nele, ele já desmaiou. Aí ele não me deu o segundo murro porque ele desmaiou.
E aí, eu cometi um crime, tiveram que levar ele para o hospital, o delegado me autuou. Ora, eu cometi um fato típico, porque eu tive conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Cometi lesão corporal. Mas eu cometi ele é antijurídico, aí eu vou lá nas causas excludentes. Eu agi em estado de necessidade? Eu agi em legítima defesa? Eu agi no estrito cumprimento do dever legal? Eu agi no exercício regular de direito? É direito seu de brincar de uma situação dessa e dar uma porrada? Pode ter doutrinador que vai dizer que é porque você acordou com a pessoa. Pode ser. Mas, turma, a doutrina diz que aqui é só o consentimento do ofendido. O ofendido, a vítima, consentiu que eu desse um murro nele. E aí ele não está aqui como cláusula de excludente de antijuridicidade. Por isso que a doutrina chama que o consentimento do ofendido, atendido os requisitos, né, que a doutrina estipula, ele vai ser uma causa excludente de licitude supralegal. Ele é uma causa supralegal excludente de licitude. Ou seja, ele é uma causa excludente de licitude que não está prevista expressamente na lei. Mas é uma causa excludente de licitude prevista pela doutrina. Desde que ele atenda os requisitos. Quais são os requisitos? Veja bem, ele precisa ser, para ser excludente de antijuridicidade, ele não pode ser elemento do tipo. Deixa eu te explicar. Lá no artigo 150, tá escrito assim, entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia. Ora, se o dono da casa me deixa entrar, ou seja, se há consentimento do ofendido, nesse caso, se ele deixa eu entrar, é o meu amigo, ele deixa eu entrar na casa dele. Não há antijuridicidade aqui, não há excludente de antijuridicidade, ou licitude, ou discriminante. Assim, há sim uma causa excludente de tipicidade. Eu nem cheguei a ter a luva na mão. Nem cheguei a ter fato típico. Então, se eu não tenho fato típico, eu não vou discutir. É isso que ele está dizendo aqui. Se for elementado típico, o que é elementado típico? Esses elementos que precisam estar presentes para que haja tipicidade. E, para haver crime, para haver o crime previsto no artigo 150, eu preciso entrar ou permanecer contra a vontade expressa da pessoa. Se o sujeito deixou entrar, sequer a tipicidade. A luva não encaixou. Tá certo? Mas vamos supor que não seja esse caso de excluir a tipicidade. O consentimento do ofendido vai ser excludente supralegal de antijuridicidade. O consentimento, tem que atender a certos requisitos, eu disse para vocês. O consentimento tem que ser válido, tá? Tem que ser válido. Por exemplo, eu chamo um chaveiro lá para casa e falo, chaveiro, arrombe essa porta para eu entrar. Ah, mas eu vou danificar, eu vou te causar um dano. Tá, mas eu tô consentindo. Aí sim, eu tô consentindo que ele arrombe a minha porta. Mesmo que ele cause um dano, que depois ele vai arrumar e vai me cobrar por isso. Mas é o jeito. Mas eu estou consentindo. Agora, olha só. É diferente o ladrão chegar, botar a arma na minha cabeça e falar assim, deixa eu entrar na sua casa. Tá entendendo? Claro que não. Aqui não é um consentimento válido, porque eu tô agindo sobre ameaça. O meu consentimento é viciado. O consentimento tem que ser válido. Ele tem que ser expresso, ele não pode ser tácito. Ah, eu ia entrando na casa dele, aí ele não falou nada.
Aí eu peguei as coisas dele lá e tô levando pra mim. Ele não falou nada. Eu cheguei, eu tava jogando futebol, ele me xingou, fui lá e dei um murro na cara dele. Ele não falou nada, eu achei que eu podia dar um murro na cara dele. Tá, pessoal? Não pode. Tem que ser pré-existente a lesão. Ora, ele tem que dizer assim: chaveiro, arromba a minha porta para eu entrar, e o chaveiro vai lá e arromba. Eu não posso chegar lá, um sujeito arromba a porta dele e depois ele fala assim: você já arrombou, tudo bem, tudo bem. Isso aí pode até ter outras consequências, que o crime de dano ele só se processa mediante queixa. Aí o sujeito não vai entrar aqui, não vai ajuizar a queixa, tá? Mas não há excludente de ilicitude se o consentimento não for dado antes da lesão. Ele precisa ser dado por agente capaz e dono do bem. Ora, o vizinho não pode falar: ei, arromba aí esse portão aí do meu vizinho, que ele tá preso, ele vai chegar mais tarde, aí você já arromba. Não pode. E tem que ser dado por agente capaz. Você não pode dizer assim: não, eu quebrei o portão porque essa criancinha aqui de 3 anos falou que eu podia quebrar. Tá, pessoal? Atendido esses requisitos, o consentimento do ofendido exclui a antijuridicidade. É excludente de licitude. É discriminante. Tá? Lembre-se, quando eu falar em discriminante, eu estou falando que ela é uma causa excludente de licitude, tá? E por fim, pessoal, quero falar das discriminantes putativas, tá? O que é putativo? Putativo é uma coisa imaginária. Eu ajo. O que é discriminante, pessoal? É uma cláusula excludente de ilicitude. Quais são as discriminantes? Estado de necessidade, legítima defesa. Turma, presta atenção. Eu tô em casa à noite. E quando eu tô lá em casa assistindo uma televisão, caladinho. Ou televisão não, eu tô no meu sofá ouvindo música com fone. Silêncio absoluto. Quando eu vejo, tem um sujeito entrando na minha casa. Meu menino, bebê, tá dormindo no quarto dele. Minha esposa tá dormindo no quarto dela. Ora, eu posso meter bala, né, no cara. O cara tá dentro da minha casa. Embora tenha muita gente que fale que você não poderia meter bala, eu entendo que aí é legítima defesa, ora. Uso dos meios necessários. Você vai esperar alguma coisa acontecer com seu filho? Vai esperar o cara dar um tiro em você? Beleza? Isso é uma discriminante. Agora a discriminante putativa é o seguinte. Eu tô lá em casa, ouvindo meu fone, meu filho, bebê, tá dormindo num quarto e minha esposa tá dormindo no outro. Quando eu vejo um ladrão entrando na minha casa. Eu dou um tiro nele. Quando eu percebo, não era o ladrão. Era a empregada da casa, a funcionária da casa, o jardineiro, que tinha voltado, tinha esquecido as ferramentas dele e voltou de madrugada para pegar. Isso é uma discriminante putativa. Eu imagino uma situação que me faz pensar que eu estou agindo acobertado por uma discriminante. Entenderam? E aí, qual a consequência disso, pessoal? Ora, se é uma discriminante putativa, a gente vai cair. Na verdade, o que está acontecendo aqui, perceba, é um erro de tipo. Lembra? A gente estudou erro de tipo? Só que o meu erro aqui é sobre a discriminante. Eu acho que estou agindo acobertado por uma discriminante quando não estou. Aí nós vamos entrar naquela situação. Se o erro é desculpável, ou seja, é compreensível, é razoável. É razoável. O cara
que o jardineiro tinha que estar entrando aqui na sua casa a essa hora da noite? Aí, se ele é desculpável, exclui o dolo. Ora, eu não tenho que responder nem a título de culpa. Um sujeito que entra à meia-noite na minha casa, sem me avisar, é claro que eu vou pensar que é um ladrão. Então, nesse caso, quando é um erro justificável, exclui o dolo, ele não responde por nada. Tá? Se o erro não é indesculpável, aliás, quando ele é desculpável, quando ele não é desculpável, quando ele não é razoável, quando ele não é justificável, ou seja, vamos supor que eu tivesse, ora, o jardineiro acabou de sair daqui, não é meia-noite mais, né, nesse exemplo agora é 8 horas da noite, o jardineiro acabou de sair daqui, eu botei meu fone. 5 minutos depois ele voltou para pegar as ferramentas. Ainda voltou falando, fulano de tal. Só que eu tava com um fone de ouvido e eu não escutava. Aí eu meto bala nele. Ora, eu não vou cometer aqui um homicídio doloso porque eu não quis matar ele, é verdade. Mas também eu agi com culpa, pessoal. Não é verdade? Eu não devia ter tido mais cautela. O jardineiro acabou de sair. Será que não é o jardineiro que tá aqui? Então é no caso concreto que você vai analisar essa situação, tá certo? Nesse caso, ele responde pelo crime a título de culpa, por ele não ter tomado as cautelas necessárias. Turma, ficamos por aqui, terminamos, graças a Deus, discriminantes. E eu vou passar outras perguntinhas para vocês aí para exercitar nosso aprendizado. Boa noite.